Olá, está começando o ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, que bom ter a sua audiência e também a sua companhia. Hoje no programa nós vamos falar de um assunto de muito interesse, para quem quer ficar ainda mais bonito, é a harmonização corporal. Quem está aqui com a gente é o médico Dr. Tanguy Frisso. Dr. Tanguy, seja muito bem-vindo. Que alegria te receber, viu? É um prazer, Fabiano, estar com vocês aqui falando desse assunto que, por um lado, é polêmico, porém, de outro, ele traz excelentes resultados, que é o quê? A harmonização corporal com PMMA. PMMA, né? É um produto que já é conhecido da medicina há bastante tempo. Sim, o PMMA ele foi produzido desde 1940, sendo utilizado na medicina. Então ele é utilizado já, por exemplo, como próteses de lente de contato, na odontologia, na neurocirurgia ele é usado para, por exemplo, fazer preenchimento de calota craniana, e na ortopedia, Fabiano, é onde o uso é mais, assim, há muito mais tempo, a gente usa desde 1960 para poder fazer a fixação das próteses ortopédicas. Então, quando você faz uma prótese de ombro, uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, quando a gente tem fraturas da coluna vertebral, a gente fixa o corpo com PMMA. E aí, esse PMMA, que já vinha sendo utilizado, ou seja, é um material biocompatível. Uma grande dúvida é, o produto é autorizado pela Anvisa? Sim, é autorizado pela Anvisa por ser biocompatível. Então não dá infecção, não dá reação de corpo estranho, não tem outras alterações. Fantástico. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as suas indicações, sobre os seus riscos e sobre os seus benefícios, né? Você estava comentando comigo antes do programa começar que muitas mulheres têm procurado, por exemplo, para colocar no bumbum ali, fazer um preenchimento, não é isso? Sim, olha só, uma das grandes dos desejos que a gente tem das mulheres especificamente, a brasileira, não só a mulher, o homem também, tá, Fabiano? A gente vê que o bumbum, ele é um ícone de beleza. Assim como o seio é para as americanas, o bumbum é para a brasileira e para o brasileiro. E a gente tem uma procura muito grande. E antigamente o único recurso que se tinha era a prótese de glúteo. Só que a prótese de glúteo, diferente da prótese de mama, a prótese de mama, ela funciona muito bem, os resultados muito bons. A prótese de glúteo, ela tem uma incidência de complicações de até 30%. Ou seja, às vezes você tem que trocar a prótese, às vezes você pode ter infecção, às vezes você tem várias complicações, como deiscência de ferida, e essa prótese ela pode inclusive virar. Essa prótese, com o passar dos anos, a tendência às próteses é que elas precisam ser trocadas a cada 10 anos. E então, os próprios cirurgiões plásticos, não é todo cirurgião plástico que faz prótese de glúteo, tá? Porque eles têm essa reticência. Tem esse medo, né? Essa preocupação. Justamente essa preocupação. E aí veio o PMMA como uma excelente alternativa. O PMMA ele foi introduzido no Brasil por um cirurgião plástico chamado Naco. Naco é lá do Rio Grande do Sul, está vivo até hoje, e é uma referência no mundo. E aí ele começou a fazer esses preenchimentos, tanto de rosto quanto de glúteo, com excelentes resultados. E aí o PMMA ele traz uma história interessante, Fabiano, que até 1998 ele não era utilizado para estética. E aí o Lemperli, que é um alemão, começou a utilizar. Só que aqui no Brasil a gente sempre dá aquele jeitinho, né? E aí o brasileiro começou a manipular o PMMA. E a partícula, ela tem que ter em torno de 40 micras, ou seja, em torno de 7 a 10 vezes mais fino do que um fio de cabelo. Aqui no Brasil a gente manipulava, e se a partícula ficasse muito pequena, ela podia migrar. Se ela ficasse muito grande, ela dava reação de corpo estranho. Então esse que era um problema. Por quê? Além do tamanho da partícula, eles começaram a colocar o PMMA em locais inadequados. Por exemplo, na boca. É uma área que a gente não utiliza. Se ficar em plano muito superficial, o grande risco do PMMA é dar granuloma, granuloma que a gente fala, ou nodulação. Esse é o grande risco do PMMA, assim como qualquer outro procedimento, a gente precisa de estar em mãos habilitadas. E aí, a partir de 2007, a Anvisa falou, não pode mais manipular. Então só existem 2 fábricas no Brasil. Uma é a Biosymmetric, a outra é a linha Safe, que trabalham com produtos de excelente qualidade. E você citou alguns locais, por exemplo, bumbum, rosto. Quais outros locais que pode ser implantado, vamos dizer assim, colocado o PMMA? Olha só, a Patrícia, a minha esposa, a Patrícia é dermatologista. A Patrícia a gente sempre acompanhou desde 2003 os resultados do PMMA. Mas quando chegou em 2016, ela falou, Tanguy,
eu vi um médico chamado Shakur, no Rio de Janeiro, que é uma das referências que a gente tem hoje no Brasil, Sim. em estudos de PMMA, inclusive no mundo todo. Ela falou, eu quero fazer. E a gente foi para a Patrícia fazer o PMMA com o Shakur, no bumbum. Ela fez e ficou encantada. Ela falou, nossa, isso é maravilhoso. E aí eu comecei a pesquisar outras áreas. Então, é muito utilizado ainda para fazer coxa, para fazer panturrilha. E eu falei, peraí, por que a gente não faz isso na parte muscular, principalmente masculina, dos membros superiores que a gente pode fazer? E aí eu comecei a desenvolver técnicas até pessoais a respeito do preenchimento. E eu mesmo tenho. Você colocou? Isso, a Patrícia fez em mim. Então eu tenho no peitoral, eu tenho no bíceps e tenho no trapézio. E além disso, a Patrícia fez no meu rosto, né? Porque com o passar dos anos a gente começa a perder o colágeno. Sim. E uma das principais funções do PMMA é fazer o quê? Fazer com que o corpo volte a produzir colágeno de forma adequada. Ele faz um estímulo ao colágeno, né? Vamos explicar melhor sobre isso no próximo bloco, doutor Tanguy. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre harmonização corporal. Meu convidado é um expert no assunto, né? O médico Dr. Tanguy Frisso, ele e sua esposa, a doutora Patrícia Frisso, tem desenvolvido várias técnicas, né? Estudado bastante, está dando cursos, inclusive, não é isso? Para outros profissionais, né, Dr. Tanguy? Hoje a gente já tem, Fabiano, no Brasil, 60 alunos médicos formados na parte de harmonização corporal. E quais são os músculos que a gente mais utiliza para fazer essa harmonização? É o trapézio, que é essa parte de cima, que a gente fala que é mochilinha, o bíceps, o tríceps, o deltoide, que é o ombro, e o peitoral. A única coisa, a gente não faz peitoral na mulher, porque o tecido mamário ele precisa ser estudado por mamografia. Entendi. E o PMMA ele pode dar interferência no estudo. Perfeito. Não que ele cause câncer, que cause nada. Ele não é feito justamente por interferir na avaliação da mamografia. Doutor Tanguy, se a gente perguntasse quais as grandes vantagens desse tipo de preenchimento? Olha só, o PMMA ele é um bioestimulador. E um bioestimulador definitivo. O que é interessante? Esse PMMA, eu brinco, Fabiano, falando que é como se fosse o princípio da ostra. Não tem quando uma areia entra dentro de uma ostra? A ostra não consegue tirar a areia. E ela tenta de todas as formas. Já que ela não consegue, ela começa a formar madrepérola ao redor dessa partícula. E aquela partícula que era espiculada deixa de machucar a ostra, porque se formou uma pérola que é arredondada. O PMMA ele faz a mesma coisa no nosso corpo. Ele começa a estimular a produção de colágeno. E essa produção de colágeno, ela se processa em torno de 30 a 90 dias após a aplicação, fazendo com que a partícula que tenha 40 micras, ela aumente quase em 4 vezes o seu tamanho com a formação de colágeno. Então você imagina um rosto que começa a perder a sua estrutura. A pessoa, rapaz, meu rosto está desmanchando. O PMMA ele tem essa capacidade de fazer o ângulo da mandíbula. Só que a gente também consegue corrigir, por exemplo, Fabiano, assimetrias. Às vezes a pessoa ela tem uma perna diferente da outra. Então a gente consegue fazer essa correção de volume. A gente tem pacientes, às vezes, que têm deformidade, por exemplo, a síndrome de Polan, que é a genesia do músculo peitoral. Você consegue fazer essa correção. Então você consegue utilizar justamente para harmonizar. O que é harmonizar? Tornar um lado mais simétrico ao outro. Por exemplo, a panturrilha também, é possível também? É uma coisa interessante, porque tem gente que fala, ou você tem panturrilha ou você não tem. Tem uns caras muito fortes na academia. Sim. E a panturrilha é fininha. Panturrilha é muito fininha. Então a grande notícia para vocês, panturrilha agora tem jeito. A gente consegue sim fazer uma volumização. E essa volumização é feita uma avaliação médica. O PMMA ele precisa ser colocado por médico na parte corporal, tá? Porque o PMMA, assim como qualquer outra substância, ele tem riscos. Então riscos de quê? De ser colocado num plano inadequado. Ou de quando você for introduzir, assim como qualquer outra injeção, você fazer uma injeção dentro de um vaso. E você tem que saber todos os cuidados, a clínica
tem que ter todo o aparato de segurança, como qualquer outro Sim. produto. Só que uma coisa interessante, Fabiano, é que é o seguinte, hoje o PMMA ele entra com o termo bioplastia corporal. Então o pessoal às vezes que faz uso do silicone industrial, o silicone industrial ele é proibido de ser utilizado em humanos. Sim. Ele é proibido. Então, por exemplo, a gente teve uma modelo recentemente que ela fez uma harmonização no glúteo. E essa modelo, ela voltou para o médico, estava tudo ok, só que ela queria botar mais volume. E aí o grande problema foi o seguinte, o médico falou, olha, já está suficiente o volume que você colocou. Ela falou, não, eu quero mais. Ele falou, eu não coloco. Ela procurou um especialista não médico, um outro profissional da área de saúde, que fez o quê? Colocou 3 litros de silicone industrial nessa pessoa. Nossa. E ela começou, depois disso, a ter problemas renais. E aí ela, inclusive, veio a óbito. E aí o pessoal vem e fala, não, mas a culpa é do PMMA. Sendo que o PMMA estava certinho na região, não teve problema nenhum, assim como a Andressa Urach. Não tem a Andressa Urach? Sim. Existem vários vídeos dela falando o que a Andressa Urach colocou foi o hidrogel. Que não é o PMMA. Que não é PMMA. Então o pessoal quer colocar tudo dentro de um balaio só. E não é bem assim. O PMMA, assim como qualquer outra tecnologia, então eu falo, mas o PMMA é definitivo. Sim, uma prótese de joelho é definitivo. Uma prótese de silicone no peito, ela é definitiva. Sim. Então, o que acontece é que quando essa tecnologia é bem aplicada por mãos treinadas e habilidosas, os resultados são fantásticos. Interessante, né? E de fato acaba sendo também uma maneira também da medicina de se inovar e poder também oferecer para o paciente algo que ele possa deixar mais bonito, mais belo, com autoestima melhor também, né, doutor Gui? Sem dúvida, principalmente nesse mundo moderno, Fabiano, que a gente tem de muita cobrança da parte estética, às vezes até do medo do envelhecimento. O PMMA ele veio como um excelente recurso para tornar o quê? Mais harmônica, principalmente a musculatura, uma coisa que é interessante. Eu hoje faço menos força na academia para ter os mesmos resultados. Interessante. Ou seja, não quer dizer que você vai fazer PMMA que você não precisa malhar mais. O PMMA, ele, como eu te falei, ele não incomoda ali a fibra muscular, Sim. justamente como se fosse uma areiazinha na ostra, Sim. então vai haver a formação de colágeno. Então, quando a pessoa malha, os resultados são melhores ainda. Muito legal. Olha, Clínica Unic Center, Unic Centro Médico. Centro Médico, não é isso? Tem a rede social de lá, doutor? Tem, uniccentromédico.com.br, que é o site, né? E Unic Centro Médico, a nossa página. Sim. Instituto Dr. Tanguy, se tiver algum médico interessado em fazer o curso ou fazer algum treinamento com a gente, é só entrar em contato que a gente tem todo o prazer em receber vocês. Maravilha. Doutor Tanguy, foi um prazer sempre, né, te receber, uma Igualmente, amizade de tantos meu anos. querido. Foi uma alegria. Obrigado, viu? Obrigado a você, Fabiano. Obrigado. A você de casa, obrigado pela audiência e pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para assistir essa entrevista na íntegra, acesse aí esflix.com.br. Um ótimo dia, até o nosso próximo encontro.